Paulo diz em Filipenses, no capítulo 1 e no verso 6, eu estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por que razão essas palavras estão nas Escrituras? Deus queria apenas que soubéssemos uma certeza que Paulo carregava? Não. Ele queria que a mesma certeza estivesse dentro de mim e dentro de você, que ele tem um compromisso de continuidade com aquilo que ele começou. É por isso que Jesus é chamado na Escritura de o autor e o consumador da fé. Nessa conversa de hoje, eu quero apresentar a você a visão de um Deus acima de qualquer suspeita, falar da base da nossa confiança nele. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos aprofundar esse entendimento. Algo que precisamos entender é que todo relacionamento com Deus é construído com base em fé e confiança. E a palavra de Deus nos chama a considerar exemplos da nação de Israel no Velho Testamento. Em 1 Coríntios 10:11, a Bíblia fala de coisas que lhes aconteceram e foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo. Quando você lê o Pentateuco, os primeiros 5 livros de Moisés, nós vemos reincidência num erro da nação de Israel. Por exemplo, quando a palavra de Deus fala do momento onde a nação de Israel sai do Egito e de repente Faraó resolve persegui-los, o posicionamento deles diante de Moisés era melhor termos ficado no Egito. Por que é que Deus nos tirou de lá para nos fazer perecer agora na mão dos egípcios? Qual era a grande deficiência deles? Acreditar que Deus os tirou do Egito para fazê-los perecer logo depois de terem saído. Eles não conseguiam ter a mentalidade de continuidade. O posicionamento de Moisés é muito diferente. Ele diz, o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos, vocês nunca mais voltarão a ver esses egípcios. Basicamente, Moisés está dizendo, eu conheço Deus, ele não vai abortar aquilo que começou. Não há razão para que vocês duvidem disso. Logo adiante, você imagina, bom, era a primeira vez, eles ainda não conheciam Deus, né? Mas aprenderam a lição, não vão repetir o erro, coisa nenhuma. Nós percebemos que o mesmo erro segue sendo repetido. A Bíblia diz que, posteriormente, quando eles partem de Elim, eles começam a reclamar que Deus os abandonou para morrer de fome no deserto. Esse é o momento que Deus intervém, proveu o maná, o pão diário para sustentá-los, mostra que tinha um compromisso com eles, que não iria abandoná-los. Você pensa, bom, nessa segunda oportunidade, eles entenderam e aprenderam. Que é nada, no capítulo seguinte, né, porque o relato sobre o maná está no capítulo 16 dias. No capítulo seguinte, o 17, quando eles percebem que não há água em Refidim, a conversa é a mesma. Deus nos trouxe ao deserto para morrer de sede, ou seja, não é mais para morrer pela mão dos egípcios, não é mais para morrer de fome, eles só vão mudando a linguagem e a roupagem. Sempre encontram uma nova desculpa para desconfiar de Deus e para acreditar que Deus não tinha um compromisso de continuar aquilo que começou. Se nós queremos um relacionamento com Deus, precisamos entender que ele se baseia em confiança. Tozer costumava dizer que uma concepção correta sobre Deus é fundamental, não somente para a teologia sistemática, mas também para a prática da vida cristã. E isso envolve entender que ele é um Deus acima de qualquer suspeita, que ele é fidedigno, ele é digno de toda a confiança. Quando olhamos esses exemplos a se considerar, é porque Deus sabe que eu e você talvez também possamos trocar a roupagem, mudar a maquiagem, né, e continuar usando outras desculpas para acreditar que Ele vai nos abandonar ao longo do caminho. E isso é inaceitável no relacionamento com Ele. A segunda coisa que eu quero tratar é que não existe apenas a parte de Deus, tem também a nossa. Talvez alguém lendo só esse versículo, sem olhar a cosmovisão bíblica, pense, bom, se Deus começou, ele vai terminar, ele faz tudo sozinho. Não, a Bíblia não está falando sobre unilateralidade. A Bíblia está dizendo que da parte de Deus não haverá falha. É lógico que nós podemos abortar o processo, tanto que a Bíblia nos ensina a respeito de responsabilidade. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5, dos versos 22 a 24, nós lemos, primeiro 22, abstenham-se de toda forma de mal. Aqui é responsabilidade humana. Nós temos que nos afastar do mal. Mas no verso seguinte, o 23, a Bíblia diz, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos um recurso divino para auxiliar o homem que exerce a responsabilidade de se abster do mal. Aí vem o processo e a parte de Deus. E no final, o verso 24, Paulo diz, fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Sempre a fidelidade de Deus é apresentada
apresentado com a ideia de que se Deus nos chamou, e chamado na Bíblia, muito mais do que a ideia de ministério, tem a ideia do convite da salvação. Fiel é o que os salvou, aquele que os tirou do Egito, o qual também o fará. Vai guardar vocês dos egípcios, vai suprir o maná em vez de matá-los de fome, vai prover água em vez de deixá-los morrer de sede. Nós precisamos entender que Deus continua aquilo que começou. Mas a Bíblia não está dizendo que se eu e você formos infiéis, isso não nos afeta. Quando a Bíblia diz que Deus é fiel, mesmo quando nós não somos, significa que Ele nunca quebra parte dele e não que a nossa infidelidade não nos prejudique. É por isso que a Bíblia nos chama justamente a ser fiéis, a confiar no Senhor, a acreditar de todo o coração. O apóstolo Paulo sabia que Deus jamais falharia quando ele diz: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo de que Ele é poderoso, para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mas ele também dizia, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, eu guardei a fé. Portanto, não se trata de Deus fazendo sozinho. Mas mais do que entender esses exemplos para que não erremos como os israelitas e de que tem a parte de Deus e a nós precisamos entender o que significa confiar em Deus. A fé é um ingrediente necessário não apenas para nos aproximarmos de Deus. Sabemos que Hebreus 11:6 diz que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. A fé é necessária para que nos aproximemos de Deus. A salvação, a aproximação do homem mediante a conversão, envolve não só arrependimento, mas fé. Mas a fé não é necessária apenas para nos aproximarmos de Deus. Ela também é necessária para permanecermos próximos de Deus, para não nos afastarmos dele. Ou que diz Hebreus capítulo 3, do verso 12 ao 14, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. A palavra ali traduzida descrente significa incrédulo. Se nós deixarmos de ter fé e permitirmos que em lugar da fé e confiança entre a incredulidade, a mesma fé que aproximou, agora ausente, faz com que a gente se afaste de Deus. O texto continua e diz, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se, olha o condicional aqui, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Não é apenas começar crendo. Paulo escreve aos Gálatas e diz, vocês corriam bem, quem foi que impediu vocês? Não se trata apenas de começar crendo, é permanecer crendo. Em Romanos 1,17, Paulo diz que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Não é apenas uma fé para chegar, é permanecer crendo. A Bíblia diz que o justo viverá da fé, ele não apenas inicia a caminhada com fé. Toda a caminhada é baseada em fé e confiança. Então nós precisamos entender que quando em Deuteronômio, no capítulo 1, dos versos 26 a 32, Moisés fala a respeito de como os israelitas foram rebeldes, ou como eles murmuraram contra Deus. No final, no verso 32, ele conclui dizendo, nem assim vocês creram no Senhor seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho, por onde vocês deveriam acampar. Ele está dizendo que murmuração, ele está dizendo que rebeldia eram, na verdade, apenas o fruto. A raiz era a incredulidade. Aliás, ouvi um amigo, certa ocasião, declarar que o primeiro pecado do homem lá no Éden não foi a desobediência, foi a incredulidade. E a reação ouvi foi, que isso? Todo mundo sabe que foi a desobediência. Deus falou para não fazer, fizeram. E ele disse, deixa eu explicar. Ele só desobedeceu, o homem só desobedeceu porque duvidou das palavras de Deus. Se tivesse confiado naquilo, não haveria razão para não levar em consideração o que Deus tinha dito. Então, a desobediência foi o fruto, a incredulidade foi a raiz. E a incredulidade, ela põe em xeque o caráter de Deus. Logo, a fé se apoia no caráter de Deus, num Deus que está acima de qualquer suspeita. É algo que eu e você precisamos entender, de maneira a carregar a manifestação dessa confiança, que para mim tem basicamente duas atitudes. A primeira é a convicção de que Ele nunca nos abandona. Em Hebreus 13:5 a Bíblia diz, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Nós precisamos entender que Ele prometeu, estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos abandona. Confiança é o entendimento de que não importa o que aconteça, Deus permanece fiel, Ele fará parte dele, Ele não vai errar. Como dissemos, isso não significa que nós não podemos falhar e que isso não nos prejudique, mas nós precisamos ter certeza de que Ele jamais vai falhar. Em contrapartida, nós precisamos entender que a confiança
confiança também envolve a convicção de não deixarmos Deus. Em outras palavras, a decisão de não desistir. Porque se eu creio num Deus que não me abandona, não há motivo para que eu também o abandone. Quando a mulher de Jó diz para ele, amaldiçoa seu Deus e morre, é porque ela acreditou que Deus havia abandonado eles. E de repente, qual é a reação? Se ele abandonou a gente, vamos abandoná-lo também. Quando Jó vira para sua esposa e diz, você fala como uma louca, ainda que ele me mate, eu louvarei, eu sei que o meu Redentor vive e há de se levantar sobre a terra. Ele está falando da perspectiva de alguém que diz, ele não erra, ele não falha, e se ele não me abandona, eu também não tenho motivo para abandoná-lo. Hebreus capítulo 10, versos 35 a 39 diz, portanto, não percam a confiança de vocês. Confiança é algo que se desenvolve, é algo que sustenta, se sustenta, é algo que nós protegemos, que não pode ser perdido. Ele diz, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Aqui é uma referência a uma profecia específica lá do Velho Testamento, do profeta Abacuque. Ele diz, mas o meu justo viverá da fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos a fé para a preservação da alma. Guardar a confiança. Quando a nação de Israel imaginou que, ao chegar no auge da apostasia, não haveria mais meio de mudar sua sorte, Deus diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Deus está dizendo, vocês não têm o direito de tentar decidir quem eu sou ou o que eu penso de vocês. Deus está dizendo, mesmo nesse momento, meus pensamentos são de bem, não de mal. Se vocês se arrependerem, se voltarem para mim, eu permaneço fiel. Até o momento, a infidelidade de vocês os prejudicou, mas se houver arrependimento e fé, Deus diz, eu permaneço o mesmo. A base da confiança é essa certeza. Ele não nos abandona e nós não temos motivo para deixá-lo. E quando percebemos que nos afastamos, devemos voltar correndo e restaurar a confiança. Deus está acima de qualquer suspeita. Creia nisso, sempre.